Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 10. Capítulo 16. Profecias relativas ao curador que estava vindo. Após Deus ter contado a Israel que a razão para a doença e enfermidade era que eles haviam se rebelado contra a palavra de Deus, condenando o conselho do Altíssimo, ele declarou no Salmo 107, capítulos 17 a 20. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Eles se retiraram da proteção da aliança. Creio que está no plano do Pai que nenhum crente jamais fique doente, que viva sua plena extensão de existência e, por fim, entre em desgaste e adormeça. Não é da vontade do Pai que soframos com câncer e outras terríveis doenças que trazem dor e angústia. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Os homens estavam doentes por causa das leis quebradas, por pecar contra a palavra de Deus. Estou falando agora dos judeus. Enquanto guardavam as leis da aliança, nenhuma doença esteve entre eles. Mas quando pecaram, seus corpos ficaram cheios de doenças. Contudo, eles tinham o direito de se voltar ao Senhor e encontrar sua cura. Durante a primeira aliança, praticamente todos os profetas que se destacavam tinham a habilidade de curar os enfermos. Isaías, capítulo 53, nos fornece uma descrição do Messias que viria. É uma descrição bastante gráfica. O versículo 3 diz: Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta escritura tem a ver com o problema da doença que confronta a igreja e o mundo hoje em dia, assim como também o problema do pecado. Ele levou nossas enfermidades e nossas doenças. Ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido com nossas doenças. Foi Deus que colocou nossas doenças sobre Jesus. O versículo 10 diz: Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus o fez enfermo com a nossa enfermidade. Ele foi afligido com as nossas doenças. Quanto a nossos pecados, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele lidou com o corpo do homem, com a sua alma e espírito. Ele colocou nossas iniquidades e nossas doenças sobre Jesus. Ele foi afligido, ferido,
e oprimido, com nossas doenças e nossos pecados. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele já curou você. Na mente do Pai, você está curado. Jesus sabe que levou nossas doenças. Como deve magoá-lo ouvir você falar sobre carregá-las você mesmo? Aprenda a dizer: estou curado porque ele fez essa obra e satisfez a Suprema Corte do Universo. Queridos, eu vou repetir essa frase. Estou curado porque ele fez essa obra e satisfez a Suprema Corte do Universo. Isso torna você livre. O pecado não se assenhorará sobre você, porque você é uma nova criação. Quando você foi curado? Quando Jesus venceu Satanás, o despojou de sua autoridade e ressurgiu. Foi então que você foi curado. Capítulo 17. O ministério de Jesus. Seguindo-se a tentação, como registrado em Mateus capítulo 4, versículo 24, Jesus desceu a montanha e as multidões se aglomeraram ao seu redor. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Em todo contato de Jesus com as pessoas, ele curava os seus doentes. Ele não rejeitava a ninguém. Todos eram curados. Algumas pessoas nos fariam crer que há alguns casos em que não é da vontade do Pai curar. No entanto, essas mesmas pessoas tomarão remédios e procurarão um médico, enquanto declaram que não é a vontade de Deus curá-los. O fato é que não há casos em que não seja da vontade do Pai curar. Não é da vontade do Pai que alguém morra de doença. A doença não pertence ao corpo de Cristo. Ela não é normal ou natural. Quando Jesus disse: "Eu sou a vinha e vós sois os ramos", quis dizer que estamos unidos a Ele tão próxima e vitalmente como o ramo está ligado à vinha. Você pode entender que Jesus não podia ter câncer, tuberculose, pneumonia ou qualquer dessas outras doenças mortais. Se ele é a vinha, nós, como ramos, não devemos ter nenhuma dessas coisas tampouco. É normal os crentes estarem aprisionados pela pobreza, de forma a precisar ir ao mundo para obter ajuda. Também é normal irem aos médicos para receber a cura. O crente é de Deus. Ele foi redimido da mão do inimigo. Ele tem a própria natureza e vida de Deus nele. Ele é a justiça de Deus em Cristo. Ele não somente é redimido da mão de Satanás e tornou-se uma nova criação, mas se encontra na presença do Pai sem nenhum sentimento de culpa ou de condenação. Ele tem a mesma liberdade para com o Pai agora que terá depois da morte, quando for para o céu. Ele se situa diante do Pai agora como Jesus se situava diante dele. A natureza de amor do Pai tomou o lugar da natureza de Satanás na sua vida. Ele não está mais com medo da doença ou das circunstâncias adversas. Ele não está cheio de medo e aprisionado. O Filho o libertou.
O amor perfeito lançou fora o medo. Ele está cheio da natureza e da vida de Deus. E a natureza de Deus é o amor. Não há nenhum motivo para a doença e a enfermidade no corpo de Cristo. Estas novas criações são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Eles têm Deus habitando neles. Eles têm a vida e a natureza de Deus. E Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o qual levantou Jesus dentre os mortos, fez dos seus corpos o seu lar. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. No ministério de Jesus havia uma coordenação perfeita entre ele mesmo e o Pai. A atitude de Jesus para com a doença e o pecado era a atitude do Pai. Ele vivia entre os judeus, o povo da aliança de Deus, e curava as suas doenças, quebrando o domínio de Satanás sobre eles individualmente. Quando ele foi para a cruz, tornou-se o seu substituto, aquele que carregou seu pecado e suas doenças. Quando foi pregado naquela cruz, Isaías 53 se tornou uma realidade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi a mão da justiça que caiu sobre ele como nosso substituto quando carregou nossas doenças.